Bom, o que é a catarata? A catarata, a gente tem dentro do olho uma lente natural. Essa lente se chama cristalino, então ela é totalmente transparente no jovem, na criança, no adulto, e com o passar dos anos essa lente natural ela começa a sofrer uma opacificação. E essa opacificação, quando começa a prejudicar a visão, daí o nome catarata, você vê uma nuvem, né, um embaçamento da visão, a gente faz os exames necessários e se a catarata está atrapalhando realmente as atividades do dia a dia da pessoa, a pessoa opera então a catarata, ou seja, ela retira a catarata, essa lente natural que ficou opacificada, que ficou entre aspas velha, e coloca uma outra lente no lugar, que é chamada de lente intraocular. A catarata, ela não tem que ser então operada apenas com o objetivo de tirar o grau. Muitas vezes até hoje em dia existe protocolos para poder realizar uma cirurgia da catarata para retirar o grau. O paciente ele tem a total liberdade de operar a catarata quando ele se sentir incomodado com a visão. Muitas vezes então a pessoa tem um pouco de catarata, mas a visão para ela ainda está satisfatória, ela pode aguardar um pouco fazendo acompanhamento regular e operar essa catarata quando ela julgar que já está tendo alguma alteração da visão. Isso ela vai conversar com o seu oftalmologista e eles conjuntamente vão decidir o momento ideal para operar. Toda cirurgia de catarata tem que necessariamente passar por uma avaliação oftalmológica completa, uma avaliação sistêmica completa para avaliar outras doenças, né? Porque é uma cirurgia que na verdade existem riscos também, né? Pequenos, mas existem, e o paciente então tendo um acompanhamento do oftalmologista, do seu clínico geral, ou cardiologista, ele então faz os exames pré-operatórios, faz os exames oftalmológicos para cálculo dessa lente que vai colocar no lugar do cristalino que ficou velho, chamado catarata, e aí vai se submeter a essa cirurgia. Geralmente as crianças, quando nascem, inicialmente, ela pode ter ainda uma imaturidade do movimento ocular. Então, pode ser até normal a criança ter o olhinho um pouco torto e isso vai se corrigindo naturalmente com o passar dos meses. Não é normal se a criança já nasce com alguma alteração no tamanho dos olhos e o olho constantemente torto, ou para dentro ou para fora. Aí precisa ser investigado por um oftalmologista. Agora, uma criança um pouco mais velha, que não tinha o olho torto, estrábico, e que passou a ter esse estrabismo, ela precisa passar por uma consulta oftalmológica, por uma avaliação, para saber se isso é só apenas um caso de grau. Muitas vezes com os óculos corrigidos você consegue colocar esses olhos alinhados no eixo, ou se realmente alguma outra alteração, até mesmo atrás dos olhos, por exemplo, um tumor cerebral, alguma coisa que está comprimindo e está colocando esse olho fora do lugar. Então, quando os olhos de uma criança são normais e de repente começou a aparecer um estrabismo, a gente não tem que se preocupar, não tem que desesperar, mas passa por uma consulta oftalmológica, que aí o oftalmologista vai ver se realmente aquilo é só uma falta de alinhamento por falta de grau, tem que usar óculos e não está usando, por exemplo, e depois vai corrigir esse estrabismo, ou só com óculos, ou através até de uma cirurgia futura, ou se não é alguma coisa mais grave, que pode estar relacionada até dos olhos para trás, relacionada à neurooftalmologia, uma alteração já oftalmológica e também neurológica associada. O que é então a ambliopia? A ambliopia, ela é uma doença que na verdade o olho foi bem formado, ele teve uma formação na sua estrutura interna normal, completamente normal, mas esse olho não teve um desenvolvimento adequado, às vezes por falta de um estímulo. Então, por exemplo, um olho que tem uma diferença de grau muito para um outro olho, e esse olho não foi corrigido o grau na fase da infância, esse olho então ele pode se tornar o que a gente chama amblíope, ou um olho preguiçoso, entre aspas. É importante a gente saber o seguinte: o desenvolvimento da visão ele ocorre na fase da infância, entre os 4, 5 anos até os 7 anos. Nessa fase, se a criança tem algum tipo de grau, ela tem que ser corrigida. Se ela tem alguma diferença de grau entre os olhos, isso tem que ser corrigido e às vezes até você tem que fazer uma oclusão, um tampão de um dos olhos para estimular aquele outro que poderia ficar amblíope ou preguiçoso. Se isso não for feito nessa fase, depois às vezes aos 10, 12, 15 anos de idade,
esse olho já vai ter formado, a criança então ela vai ter um olho completamente normal, mas que enxerga pouco. Por quê? Porque ele não teve o estímulo adequado. E a ambliopia você não consegue corrigir depois de uma certa idade. Então, a melhor fase da gente fazer essa primeira avaliação oftalmológica é na fase que a criança está chegando na escola. Pré-escolar, às vezes, 4, 5, 6 anos de idade, porque é uma fase que ela vai ter uma exigência e um estímulo visual maior, e aí você consegue detectar se existe alguma alteração da visão, algum grau que tem que ser prescrito para a criança não correr, né, e não ter a chance de desenvolver, às vezes, essa ambliopia, porque na verdade não corrigiu o grau nessa fase da infância. Depois de adulto, muitas vezes a gente atende pessoas adultas que falam, eu enxergo pouco de um olho, será que não tem como eu corrigir? Mas essa pessoa já não desenvolveu a visão desde os 7 anos, então agora ela já é madura, o olho não vai voltar a desenvolver. Os processos de amadurecimento e desenvolvimento visual ocorrem mesmo só na fase da infância. Então a gente tem que torcer para poder a pessoa vir ao oftalmologista, os pais trazerem mesmo essa criança, porque é nessa fase de maturidade mesmo visual que a gente vai descobrir se tem alguma diferença de um olho para o outro. E se esse outro olho está mais atrás um pouquinho, a gente vai estimular esse olho para ele ficar igual ao outro. Seja através de óculos, através de tampar o olho bom para estimular o ruim, para poder esse olho não chegar na fase adulta com ambliopia, ou seja, um olho preguiçoso.